Dentro do tema aí, Vivendo para a Glória de Deus, nós chegamos aí na aula de número 13. É a primeira, né, parte? Isso. Então, aula 13, parte 1, que é Vivendo para a Glória de Deus, fugindo dos vícios. Lembrando que nós estamos tratando aí, focando no livro de Provérbios. Né? Nós poderíamos abrir esse leque aí para a palavra de Deus de modo geral, mas a proposta do nosso curso aqui é usar o livro de Provérbios. Nós já tivemos 13 temas diferentes e hoje chegamos então aí nesse tema que é a questão dos vícios, tá bom? E aí nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz a respeito desse tema. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Primeiro nós sabemos que o livro de Provérbios ele reúne ensinamentos do próprio rei Salomão, de outros sábios, que com princípios morais para ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. O livro de Provérbios faz parte de uma seção da Bíblia que nós chamamos de livros sapienciais, ou livro de sabedoria, que começa em Jó, né? E que trata de princípios morais do dia a dia, de sabedoria, tanto para a questão da vida, para as crises existenciais possíveis, né? Começando com a história de Jó, a questão do sofrimento, né? Porque sofremos, aquela coisa toda. Depois o ensinamento dos livros dos Salmos, que aponta para a adoração, mas ao mesmo tempo para situações adversas. Grande parte do livro dos Salmos vai falar de perseguição, vai falar sobre tribulação, vai falar sobre dificuldades, vai falar sobre sofrimento, né? Sobre a questão da teodiceia, né? Se Deus é bom, por que nós sofremos? E aí, então, o livro de Provérbios também vai tratar de várias situações da vida humana, apresentando uma solução para as questões de dificuldade do dia a dia, que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É a mesma coisa que Salomão vai reforçar no livro de Eclesiastes, quando aponta para o fato de que, nos primeiros capítulos de Eclesiastes, uma vida sem Deus ela é fútil, enquanto que uma vida vivida em Deus é útil. Terminando com o ensinamento máximo que a todos os homens pesa a responsabilidade de temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, o livro de sabedoria, os livros de sabedoria, também Cantares, apontando, obviamente, até para a volta de Cristo e a união do noivo com a noiva, né, de Jesus com a igreja, também aponta para a ideia de vivemos uma perspectiva de confiança, de temor, de sabedoria em Deus, né, buscando em Deus a instrução, as orientações, as diretrizes, os indicativos para cada detalhe da nossa vida, para todas as áreas da vida. E como parte dos livros, então, de sabedoria, Provérbios exalta justamente a verdadeira sabedoria, que não está em nós mesmos, está em Deus, e como Tiago vai dizer, né? Você quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, né? Então, a sabedoria que vem do alto, cujo princípio, segundo Provérbios 1:7 e Provérbios 9:10, está no temor a Deus. A verdadeira sabedoria, ela não está desassociada, divorciada do fato da crença na existência de um Deus, e não simplesmente uma crença, mas de viver em obediência, em temor a esse Deus. Provérbios, então, traz conselhos para desfrutarmos de uma vida de paz, segurança, trazendo advertências, como já disse, para todas as áreas da nossa vida. A falta, e tratando do tema que a gente está propondo para hoje, né, fugindo dos vícios, Provérbios vai trabalhar isso como sendo uma falta de domínio próprio. E essa falta de domínio próprio, segundo o livro de Provérbios, pode ser manifestada em várias áreas da vida, né? Seja na falta de diligência, ou seja, de ociosidade, em vez de ser... Tem gente que é viciada em preguiça, né? Pode pensar que não, mas tem gente que... ele, inclusive, planeja a sua preguiça, né? Ele sempre fala assim, amanhã eu começo. Depois eu vou.
que é a ideia do procrastinar, mas o procrastinar na perspectiva de que está fundamentada na falta da diligência, na falta da responsabilidade. Tem gente que é viciado nisso, né? Tudo que ela começa, ela não termina. E a culpa é sempre de quem? Dela mesma? Não, a culpa é sempre dos outros. Essa é uma característica do vício. O vício é sempre os outros. Quando você fala assim, mas por que você bebe? Ah, porque meu pai era um cara muito ruim. Ah, porque minha mãe me abandonou. Ah, porque minha esposa me traiu. Ah, mas peraí, cara. O fato de ter acontecido um negócio ruim na sua vida não é o fundamento para você se matar, para você se escravizar, para você adoecer e para você entrar de cabeça numa prática de autodestruição. A responsabilidade é sempre sua. A gente pode até entender que a sua vida não foi uma vida fácil, né? A gente pode até olhar, ouvir a sua história, o seu lamento. Talvez você vai falar, puxa vida, que história difícil que o fulano teve. Mas por mais terrível que seja a sua vida, não justifica um procedimento de autodestruição. Quando você pega o exemplo de José do Egito, um exemplo que eu gosto muito, José do Egito, jovem ainda, 17 anos, já era alvo de bullying dos irmãos, foi alvo de violência, apanhou dos irmãos, foi alvo de um estratagema para tirar ele da família, a mentira, né? Foi vendido como escravo. Aí, como escravo, ainda foi alvo de assédio sexual. A mulher do patrão deu em cima dele. Como ele não quis nada com ela, foi alvo de mentira e de injustiça. E aí foi preso. 13 anos, mais ou menos. Né? Porque você vai considerar aí de 17, aí depois você tem um pouco mais. Porque quando ele assume a posição de liderança, ele está ainda com faixa de 30 e poucos anos, 37 anos, vai dizer as escrituras, mas ele já estava na metade das vacas gordas, das vacas magras lá. Então, se você fizer a conta, aí vai dar o cumprimento da promessa 20 anos na vida dele. Você imagina, você sofrer 20 anos até chegar o dia da promessa. A gente quer a promessa para ontem. José Li passou, foi preso. Ainda preso, foi esquecido daqueles que falaram que ia ajudá-lo. Depois que ele ajudou a turma toda lá, o padeiro lá, lembra? O copeiro, aquela história. Ainda foi alvo do desprezo, porque os caras esqueceram dele. Até que um dia Deus levanta, coloca ele como primeiro-ministro do Egito, e ele tem a oportunidade de vingar os seus irmãos que vieram comprar grãos dele. Ou seja, o cara foi alvo de tudo que você possa imaginar, foi levado para longe da família, viveu, como diria o ditado nosso, o pão que o diabo amassou. E aí no final da vida, quando ele tem a chance, que na cabeça de muitas pessoas era vingar dos irmãos, o que ele faz? Acolhe, perdoa, sustenta e vive uma vida boa, não é assim? Até o final dos seus dias, custeando inclusive os irmãos e a família toda. E chega no sucesso que é ser o ministro, primeiro-ministro da maior potência do mundo na época. Cadê a reclamação de José? Que ele foi alvo da inveja dos irmãos. Cadê a reclamação de José que ele foi injustiçado, que ele foi violentado na adolescência? Os irmãos me bateram. Cadê? Você viu José ir lá no caso de família, chorar as pitangas dele? Viu? Lá na televisão, lá no programa lá? Não, eu sou um menino rebelde porque eu fui abusado, meus irmãos me bateram, eu fui alvo de injustiça, eu fui assediado sexualmente. Você viu ele reclamando? Tem algum registro que ele procurou algum psicólogo? Fez terapia?
Agora eu te pergunto, você teve uma vida tão difícil como a de José? Você apanhou dos seus irmãos e foi lançado num poço? Você foi vendido como escravo? Você serviu como escravo numa terra estranha, de uma língua estranha, de um povo estranho? Você foi alvo de assédio, de abuso, de injustiça, de mentira e foi preso injustamente? Fica lá 13 a 20 anos esperando sair dessa situação? Você viveu tudo isso? Se você viveu tudo isso, eu falo, ó, faça igual José. Mesmo que você tenha vivido tudo isso, eu falo assim, ó, você tem um padrão de um homem crente aqui. Faça igual José. Agora, se você não viveu nada disso, você está reclamando do quê, miserável? A sua vida é um mel comparada a José do Egito. Você vai reclamar do quê? Você foi injustiçado? Que trabalhar é difícil? Que seu pai não te deu atenção? Que sua mãe não era uma boa mãe? Ela queimava o feijão? Ou que o amiguinho da escola chamou você de orelhudo? Narigudo? Cabeçudo? Ou qualquer outro udo? Aí qual que é o problema, meu amigo? Sua vida é muito boa perto de José. Se for igual de José, é aquilo que eu te falo. Então segue o padrão de José. Se foi melhor que José, você não tem nem o que reclamar. Aí, não, eu vou pro vício. Filhos de famílias abastadas, tudo para viver uma vida boa, vai para as drogas, vai para a bebida, vai para a promiscuidade, tudo vício. Aí você fala assim, não entendeu nada, não compreendeu nada. Essa semana, né, nós nos entristecemos aí com a morte dos irmãos, em especial ontem com a morte do João Vitor, né, 23 anos. Quem conhecia o João Vitor, menino cheio de alegria, cheio de vida, menino educado, né, carinhoso, onde ele encontrava, apesar de toda a história que nós vivemos, né, aonde ele me via, ele fazia questão de vir me abraçar, de vir me cumprimentar, de falar comigo. Um menino fantástico, estudioso, querido. Aí um câncer devastador leva-me, rapaz. Aí você olha, tantos outros cheios de saúde, rapaz. Família rica, abastada. Miserável não pega nem gripe. Aí ele se vende para as drogas, se entrega para os vícios. Esse tinha que acontecer igual aconteceu com José. Os irmãos pegar, bater, jogar no poço, vender para escravo. Quem sabe o cara toma um tento na vida e toma jeito na existência. Porque o cara não tem problema nenhum. Aí ele vai atrás de cavar o próprio buraco. Dá para entender um negócio desse? Não dá. Porque extrapola o senso, o bom senso de alguém que é chamado de homo sapiens, um cara que é inteligente. Porque é uma burrice muito grande fazer um negócio desse. Então, Provérbios, irmãos, ele vai falar que os vícios é uma loucura. É um desprezo da vida. É um desprezo do presente que o próprio Deus nos deu. Seja na falta de diligência, exaltando a preguiça, seja na falta, no falar, faltando discernimento e sabedoria, seja no fugir da promiscuidade ou da prostituição como caminho de morte e também nos excessos relacionados ao vício. Provérbios vai falar isso é loucura, não bate bem.
Vamos contextualizar aqui um pouquinho. O livro de Provérbios, irmãos, como fonte de sabedoria pautada no temor do Senhor, oferece advertências contra os vícios. O texto sagrado nos afirma que os vícios geram consequências terríveis. E eu vou pontuar aqui o que nós vamos trabalhar. Porque, segundo Provérbios, o que o vício produz? Primeira coisa, ele te escraviza. Ele te aprisiona, ele te domina. O vício é todo aquilo que te escraviza, é tudo aquilo que te domina. Você não dá conta de parar. Pode ser uma droga ilícita, cocaína, maconha, seja lá o que for. Pode ser a bebida, mas pode ser uma prática lícita. Jogar no tigrinho. Ou jogar videogame. Algo tudo bem. Só que se te escraviza, se dominou, aquilo é um vício. Você não consegue ficar sem, se transformou num vício. Porque essa é a característica do vício, ele te domina. Lembra que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, todas as coisas me estão lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, aquilo que te domina, mesmo sendo lícito, torna-se um vício. Segunda coisa que o provérbio vai te dizer é que o vício te empobrece. Já fizemos essa conta aqui em outros momentos de estudo, né? E empobrecer literalmente. Porque é simples. É só você relembrar daquela conta que nós fizemos do maço de cigarro. Né? Hipoteticamente aí pusemos um maço de cigarro a R$5. Geralmente o cara fuma 2 maços por dia. Vamos lá que ele gasta uns 10 por dia. Vezes 30 dias, 300. Meu amigo, 300 são quase 20% do salário mínimo. Quanto que está o salário mínimo? 1.500, o salário mínimo paulista? Paulista é um pouquinho mais, né? Mas vamos pegar o federal, 1.508. 1.508. Vamos pôr 1.500 para facilitar a sua conta. 10%, 150. 300 reais, 20. Se você gasta 10 reais com seu vício por dia, e o cara que fuma, ele não fuma só, né? Ele é viciado em alguma bebida, viciado em café, viciado em qualquer... Tudo que te domina, vicia. E tudo que te escraviza, te empobrece. Se você for agregando, imagina, o cara 20% do salário mínimo ele gasta. Aí você acrescenta lá a cervejinha que ele toma. Todo final de tarde, uma latinha. Né? Mesmo que ele compra lá a pior que existe. Vai ser quanto uma latinha de cerveja? Uns 3 quantos? Vai ser... Tem mais latinha? Tem mais barato? É isso. Mais barato que o litro de leite? Aí tem que pegar no bêbado e bater mesmo, porque ele não leva o leite para a criança dele. Não tem? Entendi. Mas mesmo assim, vamos lá. Aí vamos pôr o quê? R$2 então? Para facilitar a conta? Então vamos lá, R$2 que seja. Ele toma uma só? Quanto que ele toma em média? Vamos pensar aí. Vamos ver, mesmo que ele toma 2 ou 3, vai lá, mais 5. Mais 5 é mais 150, já deu 450 só com vício. Ou seja, o cara está indo quase 30% do salário mínimo só com vício. Aí ele tem uma novidade, como diz a propaganda lá, né? Fez uma novidade, assim, fala, quanto uma novidade? Já fiz uma novidade, assim que é a propaganda lá do... E aí ele começa a apostar no jogo, no time dele, porque o time dele, ele confia no time dele, não perde nunca. Aí ele vai gastar mais nesse trem.
Ou seja, o vício empobrece. Só que ele não percebe, porque ele está escravizado. O que mais que o provérbio vai falar? Que os vícios entorpecem. Você fica xarope. Ele te rouba a razão. Ao ponto do cara falar o seguinte: mas é a única coisa boa da minha vida, é isso? Eu tenho direito. Trabalho já a semana inteira. Não tenho direito? Então a razão dele passa a tentar se auto-justificar, falando que ele tem direitos. E te adoece, te enferma. Eu pus que você gravar o ezinho, né? Escraviza, empobrece, entorpece, enferma. Ou no sentido de adoecer. Ele faz enfermar, ele faz adoecer. Porque ele vai tirando a sua saúde, ele vai tirando a sua qualidade de vida. E aqui esse enfermar não é só fisicamente falando, não, é socialmente também. Você perde convívio social. As pessoas falam assim: eu não convido fulano não, porque o fulano não tem domínio próprio. Se ele vier no churrasco, ele vai dar trabalho para nós. Não convida ele não. Já viu isso acontecer? Ou tipo assim, ó, nós vamos fazer o encontro da família. Aí todo mundo fala assim: mas o tio fulano vai? Ai, tem que chamar, né? Fazer o quê? É tio? Ai, família, meu Deus do céu, não morre. Já enfermou socialmente falando. E sabe que o bendito tio, todo Natal, vai fazer o quê? Vai dar trabalho. Todo. É a mesma história. Virou tradição. Qual que é a tradição de Natal? O tio fulano de tal dá trabalho. A gente não acredita mais em Papai Noel, mas no trabalho que o tio fulano de tal vai dar, isso é batata. É assim que acontece? É assim que acontece. Então veja, os vícios detonam com todo mundo. Então, tendo em mente que os vícios escravizam, empobrecem, entorpecem e adoecem, vamos caminhar aqui dentro dessa visão das orientações de Provérbios. Perdão. Abra sua Bíblia lá, em Provérbios, livro de Provérbios. Nós vamos tratar primeiro desse ponto aqui, da sedução dos vícios, ou seja, de escravizar. Lá no capítulo 1, nós temos uma advertência. Não trata do termo vício, basicamente, mas aponta para uma situação de que os vícios ele tem um alto poder de sedução. Então, a sedução dos vícios e daqueles que vivem sem domínio, sem moderação, é um perigo que tenta nos aprisionar. E o capítulo 1 de Provérbios, capítulo 1, verso 10, vai falar a respeito desses que já estão nos vícios e que querem nos seduzir. Veja o que diz o verso 10. Filho meu, se os pecadores, e aqui pecadores é um termo abrangente, mas ele pode ser violento, pode ser os promíscuos, pode ser inclusive os bebedores. Mas a ideia, o filho meu, se os pecadores querem fazer o quê? Seduzir-te, não o consintas. E aí você vai continuar lendo aqui, você vai ver aqui que vai falar do homem mau. E aí ele diz assim: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. E ele ainda vai dizer no 13: acharemos toda a sorte de bens. Verso 14: lança a tua sorte entre nós, seremos unidos, né? Teremos todos uma só bolsa. O texto vai dizer no verso: não te ponhas a caminhos com eles, guarda os seus pés, as suas veredas dos pés,
porque os pés correm para o mal, se apressam a derramar sangue. Então veja, eles tentam seduzir para entrar nos caminhos dele. E aqui, apesar de estar falando de violência, eu quero aplicar dentro dessa situação do vício. Por quê? Porque é assim que acontece com o vício também. A pessoa vai chegar para você e vai dizer, experimenta. Você nunca experimentou, experimenta. Qual que é o problema de experimentar? Mas você é uma marica mesmo, hein? Mas é uma menininha mesmo, hein? Não tem coragem mesmo, hein? Começa assim. Aqueles que estão no vício tendem a seduzir quem não está. Só que quando essa sedução produz a queda, como diz Tiago, né, a origem do pecado, que ela seduz, ela atrai, ela flerta, depois ela concebe, ela te engravida e dá a luz ao pecado. Essa é a sequência lá de Tiago. Em relação ao vício é a mesma coisa. Primeiramente ele te seduz, ele te apresenta como sendo algo legal, algo interessante. Fato é de você lembrar, por exemplo, na nossa juventude, né? Então, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, que havia propagandas incentivando os vícios. E como que eram as propagandas de cigarro lá na década de 80? Você se lembra? Era um cara tudo maltrapilho, pedindo dinheiro na rua, tudo acabado, com câncer de garganta. Era assim que eram as propagandas? Não. Era um ator hollywoodiano, né, um cara de grande sucesso, com um iate, cheio de mulher deitada no iate, ele provavelmente pilotando o iate, e na mão, um belo cigarrão. Ou então, para pegar aí o pessoal mais bronco, né, as propagandas do Marlboro, aquelas paisagens de Velho Oeste, com um monte de cowboy, espião, com um boi correndo para todo lado, o cara laçando o boi, terminando o dia, com uma fogueira, fazendo um belo de um café e uma costela assando, e ele pitando. Aí todo mundo, eu quero ser macho igual esse cara. Isso é sedução. Ainda bem que isso foi proibido. Né? A bebida é a mesma coisa. Mostra os caras vomitando. Mostra eles entrando no hospital tomando glicose na veia. Não mostra. Mostra o cara. Mostra ele batendo o carro no poste. Não mostra. Mostrava ele de Porsche, bêbado, mas correndo e fazendo todo mundo. Eu quero ser igual. Olha. Então, veja só que como que o vício escraviza. Escraviza de tal forma que aí agora tem uma lei que no maço de cigarro tem que vir uma advertência com uma imagem chocante de algum tipo de problema. Né? Eu tenho uma tia que, coitada, cresceu nesse ambiente de sedução dos vícios, é fumante, e aí depois que essa lei aprovou, ela é mulher, né? Então ela chega lá para comprar o cigarro, lá ela só pega, me vê aquele da impotência sexual, que é a fotinha do cara broxa. Entendeu? Porque ela é mulher mesmo, então... Agora, por que ela não compra aquelas que mostram as mulheres com câncer na garganta? Ou com as mulheres tudo enrugadas, igual um maracujá? Quantos anos você tem? 30. Você vai para nossa, parece 180. Ou então aquelas mulheres, por que não faz a propaganda? Aquelas mulheres bonitas, tal, fumando, só que rola grosso.
que já detonou com a goela dela. Não faz. Aí ela compra só o que para ela não faz efeito. Mas veja, por que faz isso? Você vai, entorpece. A pessoa não consegue enxergar a realidade. Ela não consegue entender que aquilo é possível acontecer com ela. Dona Gertrude. Tem que escolher a cara. Qual que é? Que eu não entendi o que ela falou. Ah, da menininha fazendo inalação. Claro, porque o problema é dos outros. A fumaça, né, tal. Fica escolhendo a foto da massa, do maço de cigarro. Isso é insano, irmãos. Como se o maço de cigarro, que só tem lá a menininha fazendo inalação, fosse menos prejudicial do que o outro que tem o cara lá com câncer. Não é assim? Isso. Sim. 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 A indústria acaba procurando brechas. E hoje, com o cigarro eletrônico, então nós estamos com um problema 20 vezes pior do que o cigarro. Sim, sim. Vai entrar com as séries, né? Sim, sim, sim. Então veja, irmãos, a ideia, para escravizar, você seduz. Para te dominar, ela te seduz. Então, essa é uma situação que o provérbio vai dizer, cuidado, porque os vícios vão tentar te seduzir. Um outro texto que eu quero chamar a sua atenção está no capítulo 20. Vamos dar um salto aqui. Lá no capítulo 20, verso 1. Agora, talvez já usando um texto mais específico sobre o vício, ele vai falar sobre a bebida, né? Ele vai dizer assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é o quê? Vencido, não é sábio. Todos aqueles que se deixaram dominar pelo vinho, pela bebida forte, ou seja, pelas drogas, não é sábio, porque foram vencidos pelo vício. Se deixaram dominar, se deixaram escravizar. Foram prostrados pelo vício. Então o provérbio vai dizer que se você não é sábio, nós já vimos isso em vários outros comparativos, o que o provérbio fala? Se o cara não é sábio, ele é o quê? Louco, insensato, né? Imprudente, ou louco. Em alguns momentos fala, ó, pega lá, ó, Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria. Mas quem? Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o contrário de sábio em Provérbios, em alguns momentos, é traduzido como sendo louco. E aí, então, se você aplica esse princípio aqui em Provérbios 20, você vai dizer, olha, aquele que se deixou ser vencido pelos vícios não é sábio. Ou traduzindo, é louco. É louco, porque se deixou ser vencido por algo que vai destruir a vida dele. Ele não é esperto. Só que o mundo, a cultura, como a Clarissa disse, ela vai vender que o cara que está no vício, ele é descolado,
Ele é esperto. Ele está curtindo a vida. Na verdade, você está dominado, escravizado. Tanto que quando você tenta sair, a grande probabilidade é não conseguir. E alguns têm que entrar, por exemplo, numa casa de recuperação, que não é barato. Né? Falei, eu acho que recentemente na escola dominical. Quando você pensa numa casa de recuperação que tenha um índice de recuperação considerável, irmãos, não é por nada não, mas você vai pagar nada aí, uns 2 salários mínimos, no mínimo, e se você quiser uma boa mesmo, é uns 5 mil reais por mês. De 5 a 6 mil reais por mês. Uma razoável. Tá? Que é para não jogar o cara em qualquer chiqueira. Né? Porque tem umas que, olha, só Jesus na causa. Mas, imagine. E aí a gente vê principalmente em colégios, né? Colégios particulares, você faz um esforço para manter o seu filho. Apesar que está em todos os colégios. Mas você já paga, faz um esforço, porque você acha que ali ele vai estar preservado. Não está. Não está. E ainda mais agora com o cigarro eletrônico, que é algo bem parecido como esse controle aqui que muda aqui o slide. É algo, parece um marcador de texto, irmãos. O adolescente coloca no estojo dele e você acha que é mais uma caneta. Eu vivi isso, hein? Fazendo a vistoria nos estojos lá de casa. Ó. Tava lá. Você fala, não, mas é filho de pastor, tá na igreja, tá isento disso. Não tá. Colégio é bom, colégio pago, pessoal, né, tá de cima. Não, os professores, irmãos, incentivam esse negócio. Ninguém está isento disso. E se você não fica esperto, você não pega isso logo, você corre o risco de perder os seus filhos para os vícios. Eu convido você a pesquisar sobre o tal do vape, que é uma fumacinha cheirosa, com aroma, gostosinha, e que está viciando a juventude, em especial os adolescentes. Vai estar dentro do estojo do seu filho, você nem vai perceber. Vai estar dentro da mochila dele, você nem vai perceber. Porque você acha que é um marcador de texto. Só vapor, morango, melancia. Ele vai vender como... Por isso é sedução. Por isso é sedução. É algo cheiroso. Ele vai chegar em casa cheirando morango. Você não vai falar, não, meu filho não fumou. Ele está cheirando morango. É um moranguinho da mamãe. Olha que moninho cheiroso. Na verdade, meu amigo, é pior do que se ele tivesse fumado ao mesmo tempo 20 cigarros comuns. E aí você fala assim, mas as escolas não estão vendo isso? Não está vendo. Não tá. Se você, como pai, não fez a pesquisa lá e não fez a vistoria, dá a mochila que quiser, vamos ver esse negócio aqui. Se você não faz a vistoria constante, mas é a privacidade dele. A privacidade dele, depois que ele casar, pagar as contas dele, é a privacidade dele. Enquanto é você que está pagando as contas, amigo, ele está comendo seu arroz e seu feijão, dormindo, tomando banho quente e bebendo água gelada do sua custa, não tem privacidade. Privacidade você compra, você adquire. Enquanto você está dependendo do pai e da mãe, não tem privacidade. Quer ter privacidade, então sai de casa. Paga suas contas. Aluga seu AP. E se vira na vida.
Ah, não tem jeito. Então não tem jeito. Então entra no esquema. Porque se você deixar de caminhar pertinho dele, você vai ter surpresa, hein? Presbítero Márcio. Sim, por isso você tem que pesquisar antes. Não, parece uma caneta, um marcador de texto. E o bicho é tão safado. Você acha que o nosso filho é burro? Não, isso aí é um. Como que chama isso aqui? Um controle de. Tal, isso aí não é nada, não. É um pendrive. É um MP3, é um não sei o quê. O cara vai. Aí você, entendi. Entendeu nada. Pega, não sabe, vai ter um código nele, vai ter um nome nele. Pega, tira a foto lá no Google, que aí você vai ver. E outra, isso é ilegal. Proibido. Se entrou como meio de contrabando. É a mesma coisa que se o menino estivesse comprando cocaína. E se ele tem acesso ao vape, logo, logo ele vai ter acesso às outras coisas. A maconha, irmãos, é muito mais fácil do que o próprio vape. Então, cuidado. Escravize. E depois que escravizou, você tirar, é complicado. A solução é não entrar, porque senão complica. Veja, é tido como louco, é tido como não sábio. Aquele que é vencido pelo vinho, aquilo que é vencido pela bebida, não é sábio. Ele é louco. Então, cuidado. Provérbios está te advertindo para não se escravizar nisso, não entrar nessa barca. Capítulo 23. O que diz aí o capítulo 23, de 1 a 3? Aqui, nós vamos ver que vício pode ser qualquer outra coisa, né? Vamos lá, Quando te assentares a comer. Pastor, comer pode ser um vício? Lógico que pode. Deixa eu pôr a faca no meu próprio pescoço aqui agora, né? Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete a faca à tua garganta, se és homem, glutão. Se você não tem domínio próprio, se você não consegue se controlar. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Veja, o vício não é só de bebida, de drogas, de práticas promíscuas, de jogos. Também a comida pode se tornar um grande vício. Só que a gente não trata muito disso, né? É um vício socialmente mais aceito, mas é um vício. Quer ver? Chega, pastor, o senhor consegue ficar uma semana sem comer um docinho? Posso tentar, nunca tentei não. Mas se eu não conseguir, eu posso te dizer, falando, então é um vício. Vou me colocar nessa situação. Tudo bem? Vou fazer um combinado contigo. Porque eu posso falar, irmãos, eu estou viciado em açúcar. E aí o negócio ficou feio pro meu lado. Mas te desafio talvez fazer a mesma coisa. Uma semaninha. Quarta-feira da semana que vem a gente volta aqui. Isso porque eu sei que eu tenho um tijolo de 2 kg de goiabada lá em casa. Né, Gleice? Eu ganhei de presente da minha sogra. Se quarta-feira que vem o tijolo sumiu, Clarissa vai estar aqui, Hã? Eu não tenho graça nenhuma, eu sei que não tem. Mas um desafio nosso. Porque se eu não consigo, irmão, significa que eu estou
escravizado. E se eu estou escravizado é vício. Eu não sei que talvez na minha vida seja o açúcar. Vamos lá, vamos fazer esse teste. Uma semaninha. Porque se eu conseguir uma semaninha, depois a gente põe para 15 dias, para 30 dias, aí vai, né? É igual alcoólatras anônimas, né? Aí põe açucarados anônimos, né? Cada dia. Cada dia. Basta cada dia o seu problema. Aí tudo. Mas veja, porque se te domina, virou vício. Se você não consegue não comer, ou não beber, ou não fumar, você não consegue largar isso, virou vício. Talvez você tenha um aí. Eu não consigo ficar sem jogar videogame, talvez. Eu não consigo ficar sem assistir a série. Eu não consigo ficar sem celular. Às vezes se tornou um vício. Você viu aquelas crianças que estão tão viciadas no celular, que se você tira o celular, elas só falta bater a cabeça na parede? Bebezinhos. Se transformou num vício, escravizou. Tudo que te domina, que escraviza, virou vício. E aí você tem que lutar contra esse negócio. Tudo bem? Então, essa é a primeira questão que eu quero chamar a sua atenção. A segunda é que, segundo Provérbios, os vícios te empobrecem. Toda falta de moderação e desequilíbrio tende a nos trazer prejuízos, seja no trabalho ou nas finanças, mas vai me empobrecer. Vamos lá, Provérbios capítulo 5. É mais um contexto aqui que não fala explicitamente sobre o vício, mas que me aponta para um fato aí possível. O contexto aqui é de prostituição, é de promiscuidade, é de adultério. Tem gente que é viciado nisso. Diz lá, afasta o teu caminho da mulher adúltera, não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e nem os teus anos a cruéis. Eu estou no 5:10. Para que dos teus, o que está escrito aí? Dos teus bens, dos seus recursos, não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne no teu corpo. Então veja, uma postura pecaminosa, nós já estudamos a prática da promiscuidade, do adultério, gera perdas financeiras. É simples. Imagine eu, adultério, engravido uma louca qualquer aí, vou ter que pagar a pensão. Tudo bem? Quem que vai usufruir do dinheiro meu? Talvez o novo amante dela. Talvez os amigos. Olha só. Então ele está falando, não faça isso, porque senão os seus bens vai custear a vida de outros. Outros vão ser, como diz aqui, vai fartar os estranhos do fruto do teu trabalho. Com o vício é a mesma coisa. Porque quando você está viciado, você não vê o tanto de dinheiro que você gasta naquilo. E às vezes para manter o vício, porque ninguém quer ficar no vício sozinho, você tem que pagar para um terceiro. Quer ver exemplo disso? Você está no boteco, chega um estranho, um cara que nunca te viu, ele fala assim, desce uma dose aqui pro nosso amigo. Já viu isso acontecer? Em filmes, essas coisas assim?
Dá uma dose aqui pro meu amigo. Parece que você está meio triste. O cara chega lá, entristecido, você está triste. Desce uma cerveja aqui pro nosso amigo. E lá ajudar o cara na casa dele, ninguém vai. Mas pagar uma dose, está todo mundo disposto a pagar. Eu vi isso já com os meus próprios olhos. As pessoas estão dispostas a investir no vício dos outros. Para beber junto. Põe na conta aí. E você acha que isso vai te enriquecer ou empobrecer? Eu tenho histórias, por exemplo, familiares. Disse meu bisavô gostava de uma cana, né? De chegar em determinado boteco, fechar a porta e falar assim, ó, ninguém entra, ninguém sai. E só vai embora se for carregado. E pagava bebida para todo mundo, porque o prazer dele era ver todo mundo bêbado caindo no chão. Deixou riqueza para mim? Não deixou nada, não ganhou nada. Perdeu tudo. É a piada lá do bar tira, né? Perdeu tudo. Porque o vício empobrece. Os outros é que vão se fartar. É os outros que vão beber do seu uísque, é os outros que vão beber da sua cerveja, é os outros que vão vir comer a sua carne, é os outros que vão gastar gastar o seu dinheiro na sua festa. E na hora que você estiver na pindaíba, você pode ter certeza, ninguém vai te chamar. Fala, não, fulano bebe muito. Chama ele não. Vai dar muito prejuízo para nós. Provérbios nos chama atenção para o fato de que os vícios empobrecem. Veja o capítulo 21. Provérbios capítulo 21, verso 17. Aqui prazeres não é só sinônimo de coisa boa, não. Aqui prazeres é sinônimo de coisa ruim. Você vai ver que a segunda parte do verso deixa isso claro. Ele diz assim, quem ama os prazeres, o que vai acontecer? Empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Vinho e azeite é sinônimo de festança, de luxuosidade, de ostentação, dessas festas regada a muita comida e a muita bebida. Isso vai gerar o quê? Empobrecimento. Ninguém que já foi dominado pelo vício e entrou numa helicoidal decrescente, inclusive pagando bebida e seja lá o que for para todo mundo, não termina bem. Termina pobre. E pobre saudosista ainda. Nossa, pai, eu já tive muito dinheiro, hein? Nossa, fiz tanta festança, hein? Paguei cerveja para tanta gente. E agora? Nem leite com groselha tem. É assim. Porque o vício empobrece. Se você ficar atrás só disso, vai empobrecer. E é incrível que o cara não tem o que comer dentro de casa. Mas todo final de semana está enchendo o bucho de cachaça. Uma visão medíocre de quem está dominado, de quem está escravizado. Os drogados vão pegar o cara que viciou na cocaína. O que o cara faz? A casa dele tem tudo? Tinha tudo. Agora não tem mais. O que ele fez? Vendeu.
vendeu a batedeira da mãe, vendeu a geladeira, vendeu a televisão, vendeu o ferro de passar roupa, vendeu até a calçola da mãe que estava pendurada no varal. Vende tudo. Porque está escravizado. E essa escravidão vai conduzir à pobreza. Se você dá um presente para ele, no outro dia ele já vendeu. Dá um tênis novo pro cara, dali a pouco tá o cara de Havaiana de novo, porque ele vendeu. Você dá um celular para ele, daqui a pouco ele está roubando o seu, porque o dele ele já vendeu. Os vícios empobrecem. Capítulo 23, verso 19 e 21. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente o caminho do teu coração. Não estejas entre quem? Entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Se fosse no dia de hoje, Salomão teria escrito: não esteja entre o pessoal, a turma do churrasco. Porque o beberrão e o comilão caem em quê? Em pobreza. E a sonolência vestirá de trapos o homem. Os vícios empobrecem. Ah, mas eu conheço um traficante que é muito rico, pastor. Mas qual que é a estimativa de vida desse cara? É loucura. Aquele que se deixa ser vencido não é sábio, ou seja, é louco. Porque estará escravo e isso vai custar a sua prosperidade, a sua provisão, ou seja, o seu bem-estar. Capítulo 25, verso 28. 25, 28 diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim o homem que não tem domínio próprio. A ideia aqui, o domínio próprio, ou seja, aquele que se deixou vencer por alguma coisa. A comparação é uma cidade sem muro. Uma cidade sem muro, todo mundo entra, saqueia e vai embora. Dentro do contexto aqui histórico. Por que as cidades antigamente tinham muralhas? Para ninguém entrar e saquear. Uma muralha, uma cidade que não tem muralha, ela é facilmente roubada. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Assim é o homem que está escravizado nos seus vícios. É simples, a cena é simples de ser mentalizada. Imagina um cara receber o salário dele, está tudo aqui no bolso. Ao invés dele ir para casa, ele resolve passar num boteco. Bebe tudo que pode e o que não pode. E no caminho para casa acaba, de tão bêbado que está, caindo numa calçada qualquer. Aqueles que agem com vileza, né, um vilão, um ladrão, achando um cara desse e vasculhando o bolso desse cara, vai ter algum tipo de dificuldade de roubar o dinheiro dele? Ele vai ser roubado e nem vai ver. Assim é o homem que não tem domínio. Ele é como uma cidade sem muro. As pessoas vão saquear, vão roubá-lo, e ele nem vai ter como se proteger. Porque o vício empobrece. E as pessoas se aproveitam. Eu tenho um tio que um dia ficou tão bêbado que comprou um trailer à vista. Só que o trailer era para entregar, eu acho que depois de não sei quantos meses. Comprou, pagou e não lembrava. Tá um belo dia lá, chega um caminhão
um trailer atrás. Ó, viemos fazer a entrega. Entrega do quê? Do trailer. Que trailer? Contrato aqui. Esse aqui que o senhor comprou. Inclusive, falta pagar metade agora. O senhor deu a entrada lá, pagou a metade, agora falta pagar. Minha tia quase morreu. Fulano, como você comprou? Eu não lembro. Mas tá só, aqui a sua assinatura do senhor, não é? É. CPF do senhor, não é? O senhor já deu isso aqui, ó. Já dei? Deu. É. Ficou esse trambolho lá. Depois conseguiu vender. Sei lá, eu com prejuízo. Muito provavelmente com prejuízo. Porque quantas pessoas você conhece que compra trailer na vida? Quantos trailers você já teve na vida? Você já teve algum trailer na vida? Eu nunca tive. Não conheço, com exceção desse meu tio, não conheço ninguém que teve trailer na vida. É um negócio muito difícil. Mas ele comprou porque estava? Empobrece. Porque você faz uns negócios que não era para você fazer. O provérbio fala, é loucura, cara. Você vai ficar preso. Você é como cidade sem muro, porque você não tem domínio. Todo mundo vai pôr a mão na sua carteira, todo mundo vai pôr a mão no seu bolso. Você vai levar prejuízo um atrás do outro. Te empobrece. E para terminar, Provérbios capítulo 28, verso 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão. Mas o que se ajunta a quem? A vadios, a vagabundos, a gente da cana, os caras que só querem curtir a vida. Se fartará do quê? De pobreza. Provérbios nos adverte a não nos deixar vencer por nada. Porque isso é loucura. Isso escraviza e isso empobrece. Hoje nós vamos parar por aqui. Semana que vem, se Deus permitir, aí a gente entra nos outros 2 pontos que faltam. Vamos ver se você lembra quais são os outros 2 pontos que faltam. Entorpece, deixa você meio xarope, tira o seu senso, tira seu senso de razão e adoece o inferno, né? Adoece. E adoece no sentido que pode conduzir à morte, tá? E aí nós vamos ver os textos bíblicos que referendam ou que reforçam, corrobora com mais esses 2 pontos. O que eu quero que você guarde hoje é que os vícios são um perigo. Vícios são um perigo. E além de ser um perigo, eles vão te tentar te seduzir, com o objetivo de te escravizar e com o objetivo de te empobrecer. Dentro da orientação e diretriz bíblica, se você quer ser sábio, foge daquilo que te escraviza e tira os seus recursos. E aí entra um exercício. Um exercício para você se autoavaliar. Mesmo que seja algo considerado lícito. A pergunta é, aquilo que você está fazendo, aquilo que você mais gasta tempo, está te escravizando? E aquilo que você mais gasta recurso, está te escravizando? Pode ser um vício. Às vezes o consumismo se torna um vício. Fazer compra sem parar. Você não precisa daquilo. Vai ficar encostado lá. A piada da esteira, né? A esteira que vira suporte de samambaia. Ou cabideiro para a mulher que vai passar roupa.
né? Toda a família já teve um. Não fique envergonhado, não, que um primo seu, uma mãe, um avô, alguém da família já fez isso. Comprou uma esteira, virou cabideiro para a mulher que vai passar roupa, ou suporte de samambaia. Aí você fala assim, precisava desse trem mesmo? Não, só foi gastar dinheiro à toa. E assim acontece. Tem gente que compra uns negócios e fala assim, mas por que você foi gastar dinheiro com isso? Estava barato. Mas você estava precisando? Não, então você empobreceu. Comprar também pode ser um vício. Então, cuidado. Faça essa autoavaliação. No que você está gastando mais tempo e no que você está gastando mais dinheiro. E veja se não é um vício. Tá bom?